Nelson Piquet usa termo racista ao comentar manobras de Lewis Hamilton. O grafite como crítica social e forma de expressão. Aumento da taxa Selic encarece novos financiamentos e empréstimos bancários. Após pressão social, o governo de Minas Gerais abre decreto que facilita o tombamento da Serra do Curral. Boa tarde, meu nome é Camilo Mota. Meu nome é Marina Dacoano e está começando mais uma edição do PJ Publicidade. O tricampeão de Fórmula 1, Nelson Piquet, voltou aos holofotes do mundo do automobilismo, só que agora por um motivo extremamente degradante. O ex-piloto usou um termo racista para se referir ao britânico Lewis Hamilton e chocou toda a comunidade da categoria. Henrique Alexandre comenta sobre esse caso de racismo que mobilizou toda a Fórmula 1. Meus caros, não que seja novidade para o povo brasileiro a conduta baixa de Nelson Piquet, mas agora ficou ainda mais evidente, principalmente para o público do automobilismo, que o ex-piloto e tricampeão mundial se encontra no panteão de seres humanos de caráter desprezível. Eu sei que são palavras fortes, mas se tratando de atitudes racistas como foi a de Nelson Piquet, a passividade não tem mais espaço. O ex-piloto e devoto apoiador de Jair Bolsonaro conseguiu um feito histórico com a sua asneira. Fez com que a comunidade não menos preconceituosa da Fórmula 1 se juntasse para lutar contra o racismo. E eu digo não menos preconceituosa porque Lewis Hamilton, a pessoa que sofreu o racismo de Nelson Piquet, já tentou protestar dentro da categoria contra a desigualdade racial. E mesmo assim, foi boicotado por diversos nomes da categoria e subestimado. Então o fato da Fórmula 1 e das equipes se posicionarem contra o termo racista utilizado por Nelson Piquet já evidencia que a atitude do ex-piloto passou muito dos limites. E eu digo que o fato de Nelson Piquet ter chamado Lewis Hamilton de neguinho não só atacou o heptacampeão, mas atacou também negros e negras que tentam se inserir no esporte mais elitizado do mundo. E o fato de Nelson Piquet ter utilizado esse termo racista contra Lewis Hamilton, rebaixando um negro de visibilidade a neguinho, mostra que Nelson Piquet não tem inveja apenas do talento esportivo de Lewis Hamilton, mas também evidencia o seu nojo pelo fato do nome mais relevante da história da categoria ser de uma pessoa de pele escura. Agora a dúvida que paira no ar é o seguinte: quais serão os próximos passos? Lewis Hamilton vai processar Nelson Piquet? Possivelmente sim. O heptacampeão já avisou que é preciso ações, não só palavras. Então pode ser que tenhamos ações judiciais contra Nelson Piquet a partir de Lewis Hamilton. A Fórmula 1 vai tomar alguma atitude além do posicionamento via Twitter? Não sabemos. Aguardemos os próximos passos. Mas o fato é, precisamos mudar a mentalidade dentro desse esporte elitista. Sabemos que demanda tempo, mas urge a necessidade dessa mudança, para não dar voz a párias como Nelson Piquet nesses casos de racismo. Em nota, Nelson Piquet pediu desculpas a Lewis Hamilton e afirmou que sua fala foi mal pensada. Piquet também minimizou a utilização do termo, dizendo que é um termo coloquial da língua portuguesa e que houve erro de tradução. O grafite como crítica social e forma de expressão. Saiba mais sobre essa arte de rua que traz cor às cidades e o que ela representa para os artistas. O grafite surgiu nos Estados Unidos na década de 70 e se popularizou nas periferias de Nova York como um movimento que questiona a cultura dominante e traduz as vivências de rua por meio da arte, longe de museus e teatros. Essa atividade chegou a São Paulo também como uma manifestação artística periférica em espaços públicos, revelando críticas sociais. A rua se tornou um espaço de luta e de resistência cultural e foi dominada principalmente pelo povo negro, que buscava a liberdade de expressão através de artes como o grafite e o hip-hop. No meio das atividades noturnas da Vila Madalena, um dos principais pontos de grafite na cidade de São Paulo, encontramos Mauro Neri, que grafita com a identidade artística Veracidade desde 2001, e Beatriz Cutrale, jovem artista do grafite. Para eles, o grafite é mais do que uma forma de expressão.
A arte e a comunicação estão bem juntas, né? Tipo, as pessoas fazem arte para se comunicar de formas não palpáveis, ou palpáveis também com a linguagem e tal, mas a arte, assim, do desenho é uma outra forma de comunicação não verbal, assim, que é muito importante também a gente ter e conseguir se manifestar. Para mim significa uma filosofia de vida, um jeito de agir, né? Um jeito de servir. Eu sou um servidor público e o grafite é a minha profissão, assim, eu faço isso para viver e vivo disso, né? Então, muitas vezes, para algumas pessoas, pichação é uma coisa pior. E grafite médio e a arte seria melhor, né? Mas, na verdade, são jeitos de linguagens que se distinguem por suas características próprias, né? Eu acho que a gente deve usar essas distinções como convém. E eu acho que muitas vezes o picho acaba sendo para poucos, né? Enquanto que muitas vezes uma informação mais compreensível pode alcançar mais pessoas. Eu acredito nessa possibilidade de infografite, né? O grafite e o picho como forma de informação, de educação, de transformação. A cidade se torna uma tela. O cinza de São Paulo dá espaço à criatividade dos grafiteiros, que preenchem os muros com cores e resistência. Eu enxergo como um respiro, assim, da correria, da destruição, da tristeza, da pobreza. Tipo, eu vejo como um suspiro, assim, de alívio, sabe? Ver uma coisa colorida no meio da cidade, tipo... Até uma coisa que te provoque também, causa um pensamento diferente. Eu acho que é uma coisa que vem pra quebrar um pouco, sei lá, essa ansiedade, assim, que é viver na cidade. Mesmo assim, a sociedade ainda não aceita completamente este movimento. A marginalização ainda é presente e a repressão pode acontecer de forma violenta. Eu já fui agredido algumas vezes pela polícia, né, e por outras pessoas também que quer fazer justiça com as próprias mãos. Então é perigoso, né, principalmente se você faz sem autorização, né. No último ano, alguns feriados foram antecipados por causa da Covid-19. Adotada com o objetivo de diminuir a circulação de pessoas nas cidades, a medida alterou o calendário de feriados e pontos facultativos em alguns locais do país. O mesmo aconteceu em São Paulo, que antecipou alguns feriados em 2022, mas o feriado da Revolução Constitucionalista, celebrado 9 de julho deste ano, não foi afetado. Aumento da taxa Selic encarece novos financiamentos e empréstimos bancários. Em 14 meses, a taxa Selic ao ano aumentou mais de 10 pontos percentuais. Subiu de 2% em março de 2021 para 13,25% em junho deste ano. A medida é uma tentativa de controlar a pressão inflacionária global. Entretanto, o aumento dos juros encarece novos financiamentos e empréstimos bancários. Para conter a pressão inflacionária global desencadeada pelo conflito da Ucrânia, apenas este mês os bancos centrais do Brasil, Suíça, Inglaterra, Estados Unidos, Canadá e Índia aumentaram suas taxas de juros. Hoje vai estar muito mais caro para você adquirir uma casa, um apartamento ou um carro do que estaria alguns anos atrás, onde a taxa Selic estava ali no seu patamar de 2%, enfim, próximo de... Quem explica isso é o especialista em crédito com garantia de imóvel Neto Nagata. Hoje, com o cenário que a gente está tendo de aumento da taxa de juros no mundo inteiro, né, a gente vê que está muito mais caro para você conseguir, né, tanto investir quanto para você conseguir comprar algum bem, né, de maior valor. Em março do ano passado, com a Selic a 2% ao ano, um imóvel de R$300 mil com 240 mil financiados custaria R$490 mil no final das prestações ao longo de 30 anos. O mesmo imóvel, hoje, com a Selic em 13,25%, custaria R$580 mil. A renda mensal exigida para financiar essa mesma casa é 25% maior do que a renda necessária há um ano atrás. A partir do momento que a gente teve aumento aí na taxa Selic, naturalmente todos os bancos, instituições financeiras, qualquer um dos credores aí que fornecem crédito, seja imobiliário ou automotivo, eles tiveram que seguir também essa taxa de juros. Por quê?
Bom, a partir do momento que você tem a opção, né, de investir, por exemplo, num título que ele é atrelado à Selic, né, por que você vai oferecer um produto de crédito, né, num valor abaixo disso, sendo que você tem uma opção que é muito mais segura e sem nenhum risco de inadimplência? Entretanto, o aumento dos juros não afeta os contratos já existentes, como explica o especialista. Por exemplo, se você adquiriu um empréstimo que não tem, antes, né, do aumento da taxa Selic, que não tem nenhuma relação com ela, não, você vai continuar com a mesma parcela, vai continuar ali com o mesmo tamanho, o mesmo montante de dívida. Agora, se você tiver um crédito que ele é atrelado a um índice que reflete a Selic, como por exemplo o CDI, aí com certeza você vai ter um aumento, né, tanto na tua parcela quanto no montante final que você vai acabar pagando nesse crédito. Após decisão às escuras que permitiu o avanço da exploração na Serra do Curral em abril, o governo mineiro volta atrás e decreta proteção provisória sob ameaça de alerta internacional da ONU. Após uma forte mobilização contrária ao avanço da exploração na Serra do Curral, autorizado numa reunião esvaziada na madrugada do dia 30 de abril, o governo de Minas Gerais voltou atrás e iniciou o processo de tombamento do símbolo da capital mineira. De acordo com o Ministério Público do Estado, a reunião que autorizou o avanço da mineração na região contou com várias irregularidades. A decisão indignou a população já farta pelos desastres ambientais que cada vez mais atingem o estado. Além de ponto turístico de Belo Horizonte, a serra abriga grande número de espécies e corpos d'água que abastecem a região. Quase 2 meses após o licenciamento favorável à mineradora Tamisa, porém, Romeu Zema assinou um decreto que classificou a Serra do Curral como bem de relevante interesse cultural devido ao seu valor histórico, artístico, arqueológico, paleontológico, ecológico e científico. A medida de acautelamento que já está em vigor determina que qualquer expansão de atividade na Serra do Curral seja aprovada pelo Instituto Estadual do Patrimônio Histórico, o que pode ainda afetar o licenciamento que a mineradora já possuía. As normas decretadas ainda precisam ser confirmadas pelo Conselho Estadual de Patrimônio Cultural. Enquanto isso, o Conselho Internacional de Monumentos e Sítios da Organização das Nações Unidas para Educação, Ciência e Cultura irá fiscalizar a região da Serra para confirmar se houve algum avanço nas medidas de proteção ambiental. Caso contrário, poderá ser emitido alerta internacional de risco ao patrimônio. Numa conversa com a socióloga e coordenadora do curso de Ciências Socioambientais da PUC São Paulo, Mary Jane Vieira, a professora, que também é consultora de entidades governamentais e não governamentais, analisou o atual contexto de Minas Gerais e o modelo de produção que cada vez mais vitimiza pessoas e o meio ambiente. O Brasil continua sendo um país do neoextrativismo. Ele arranca as riquezas que existem, quer no subsolo, quer em matéria de terra arável, de recursos hídricos, etc., de uma exploração que rende ganhos econômicos para minorias durante um curto espaço de tempo e deixa um rastro de destruição, né, e sequelas do ponto de vista ambiental e do ponto de vista social irreparável. Boa parte da mineração brasileira é exportada para a China e para outros países. Portanto, não é prioridade nossa o que a China, a Índia, a Rússia, ou sei lá quem, a Alemanha ou a Suécia precisem de ferro. Essa não é uma prioridade. É claro que a gente sempre vai minerar, mas qual é a necessidade que este país tem de minerar ferro? O quanto que ele precisa para poder, enfim, tocar sua indústria siderúrgica, metalúrgica, construções, etc. É muito menos do que ele minera. A mega mineração, ela deveria ser reduzida a uma mineração no nível tecnológico sofisticado, mas em muito menor escala, suficiente para produzir aquilo que nós precisássemos de ferro, descontando aquilo que nós não reciclamos. Porque uma boa parte do ferro que a gente minera, transforma em vários tipos de metais e utiliza em construção, em carros, etc., depois é jogada num ferro velho. Isso devia ser reciclado e, portanto, a real demanda de novo minério de ferro seria muito, muito menor. Entenda o passo a passo para dar entrada no processo de retificação de pré-nome e marcador de gênero do documento. Entrevista com o professor e doutor em Relações Internacionais Rodrigo Augusto sobre as interconexões entre o Oriente Médio e a América Latina.
Sessão histórica da Câmara de São Paulo reúne entidades do jornalismo em homenagem ao Dia do Jornalista e da Liberdade de Imprensa. A maior parada do orgulho LGBTQIA+ do mundo aconteceu em São Paulo após 2 anos de hiato. No livro Revoltas, Conflitos e os Novos Caminhos da Geopolítica, organizado pelo professor Reginaldo Nasser, são abordadas as interconexões entre o Oriente Médio e a América Latina. Quais são, professor, as proximidades entre essas duas regiões? Na verdade, elas revelam dinâmicas sociais, sociopolíticas muito semelhantes, né? Os recortes que os autores e autoras fizeram nesse livro têm como propósito justamente dar esse ênfase, dar esse destaque, né? Então, particularmente quando a gente olha para a América Latina de 2018, 2019, recheado de protestos espalhados particularmente pelo Cone Sul, né? Eu lembro um dos capítulos da professora Terra, que foi sobre as revoltas no Chile, né? E como isso é temporalmente semelhante a diversas outras revoltas que aconteciam também no Oriente Médio, no Iraque particularmente, que gerou também a derrubada de um governo. Então, para demonstrar que, principalmente da nossa perspectiva latino-americana, né? O Oriente Médio não é tão diferente assim, né? As nossas lutas, ainda que temos especificidades, temos grandes semelhanças, né? Desigualdade social, pobreza, corrupção, desemprego. Um dos capítulos, o da professora Terra Budini, apresenta o Chile como exemplo de uma reação contra-hegemônica, que questiona os modelos de dominação. A estrutura foi fortemente questionada, inclusive a partir do movimento estudantil, um movimento que questiona e consegue romper um modelo vigente ali. Sem dúvida nenhuma, a melhor forma de você transformar é você incorporando a sociedade, né? Então você trazendo as forças contra a elite, né? Isso, sem dúvida nenhuma, é uma boa estratégia. No caso do Chile, na verdade, essa força contra a elite vem da própria sociedade, né? E qual análise pode ser feita sobre o atual papel dos Estados Unidos, não apenas no Oriente Médio, mas no contexto geopolítico atual? Porque a gente começava falando do capítulo que eu escrevi com o Reginaldo, tentando fazer um balanço do governo Trump para o Iraque. É até engraçado a gente olhar isso em perspectiva, mas é muito mais moderado o governo Trump e talvez até mais consciente de suas ações em termos de não criar crises internacionais tão graves do que o governo Biden, né? Que já no seu primeiro ano, mediante a ascensão do Talibã, gera uma crise no Oriente Médio, né, que particularmente os Estados Unidos abrem mão dessa crise, né, e isso é interessantíssimo. Quando a gente traz essa cifra de trilhões, a pergunta vem para quê, né, se foi para sair no final, 20 anos depois. Isso de um lado. Do outro lado, uma segunda crise que, motivada também por implicações estratégicas, no mínimo curiosas, né? Segundo ano de mandato do Biden, e é isso que a gente vê. Então é muito interessante observar as relações internacionais, é muito interessante observar as práticas desses atores, porque quando se fala de Estados Unidos, a gente não pode simplesmente fechar para as narrativas ideológicas do Partido Democrata e do Partido Republicano, né? Quando a gente olha para a ação norte-americana em perspectiva internacional, existe, na verdade, uma constância das ações intrusivas, uma constância no projeto hegemônico de manter o seu poder global, quase a qualquer custo, né? Eu acho que isso é um ponto fundamental de se observar. Em evento histórico da Câmara de São Paulo, entidades do jornalismo se reuniram em homenagem ao Dia do Jornalista e da Liberdade de Imprensa. A Comissão de Educação, Cultura e Esportes do Parlamento Paulistano reuniu entidades representativas da imprensa, jornalistas, parlamentares e estudantes em sessão solene do Palácio Anchieta na noite do dia 21 de junho. Na pauta do encontro, o Dia do Jornalista e da Liberdade de Imprensa. Bom, estou aqui diretamente no Salão Nobre do 8º andar da Câmara Municipal de São Paulo e daqui a pouco vai ser dado início a essa sessão solene pelo Dia do Jornalista, ao Dia da Liberdade de Imprensa no Brasil. Esse evento aí que reúne os vereadores de diversos partidos também e que compõe a Comissão de Educação e Cultura aqui da Casa. Também um tributo a Elifas Andreato, grande artista que nos deixou recentemente,
e lutou ferrenhamente contra a ditadura aqui no Brasil. Os vencedores do Troféu Adalio Dantas, como os repórteres do consórcio de veículos de imprensa, e também Julian Assange, que está sendo vítima de perseguição política pelo governo dos Estados Unidos. Leonardo Boff, escritor e filósofo, enviou um depoimento falando sobre o simbolismo da sessão. Quero saudar o fato de que todas as instituições do jornalismo de São Paulo se tenham articulado e reunido para defender o jornalismo à liberdade. O diretor executivo do Instituto Vladimir Herzog de Direitos Humanos fez um retrospecto da atividade jornalística dos últimos anos no país. O Brasil vive um momento extremamente preocupante no que diz respeito à atuação dos jornalistas e comunicadores e defensores de direitos humanos. Desde 2018, nós nos tornamos o país que mais mata, persegue e ataca esses profissionais em todo o continente. Carmen Diniz, coordenadora do capítulo Brasil do Comitê Internacional Paz, Justiça e Dignidade aos Povos, esteve presente na solenidade representando Julian Assange. Então, essa perseguição implacável, porque é implacável, não é contra o Assange, é contra nós. E o direito que nós temos de ser informados de tudo que o Estado faz para o bem e para o mal. No momento mais marcante do evento, a atriz Georgette Fadel interpretou o texto ontológico Não é incompetência nem descaso, é método, ensaio escrito por Eliane Brum e enviado à sessão. A interpretação contou com a apresentação do coral Luther King, que homenageou Bruno e Dom. Bruno Pereira e Dom Philip são vítimas da guerra mais crucial e difícil de vencer, a guerra dos enclaves da natureza. A guerra que define quem seremos nós e até mesmo se seremos. A guerra da Amazônia contra aqueles que o grande pensador Yanomami Davi Copenaua chama de comedores de planeta. As guerras mais longas e mais difíceis de vencer, as do século XXI, são as que se passam nos suportes naturais de vida, neste momento. Essas que acabam de vitimar Dom Phillips e Bruno Pereira. Coube a nós, que ainda estamos vivos, travar essa guerra. Que tenhamos todos, todas, todes, vergonha na cara e lutemos. Eliane Brum. Marinawa Kenade, Marinawa Kenade. O jornalista expoente da imprensa sindical e um dos fundadores da Oboré, Sérgio Gomes, também proferiu fala emocionado ao lado de Vanira Kunk, companheira de vida de Audálio Dantas. Liberdade, liberdade. Quando chegou no negócio do liberdade, liberdade, todo mundo... Medo de quê? De gritar liberdade, liberdade? Medo de quê? Quem pode impedir a gente de gritar em legítima defesa da vida? Olhamos para essa mesa. Olhem para o card. Está lá a relação de todas as entidades. A última vez que essas entidades estiveram juntas foi há 3 anos atrás, na Praça Vladimir Herzog, no Dia do Jornalista. Então, vamos olhar para o Elifas, vamos olhar para essa gente. Antes de mais nada, tem que ter coragem. E coragem não é gritar. O Hemingway dizia, coragem é a dignidade sob pressão. O resto é covardia. E momentos como esse são momentos que animam a gente, né? São momentos que vêm, as pessoas se manifestam, colocam suas posições, a gente vê que não estamos sozinhos. A gente vê que a gente acha caminhos, né? As pessoas se colocam, então a gente vê como o encontro é fundamental para todos nós, principalmente para nossas lutas. Gabriel Tavares foi um dos estudantes que assistiu à solenidade. Graduando em jornalismo pela Escola de Comunicação e Artes da USP, é membro do Centro Acadêmico Luca Cotrim, presente no evento juntamente com os Centros Acadêmicos Benevides Paixão de Jornalismo da PUC São Paulo e Vladimir Herzog da Casper Libero. O evento destacou a importância ímpar do trabalho de jornalistas profissionais em meio aos ataques e tentativas de descredibilização da imprensa por parte da extrema-direita aqui no Brasil nos últimos anos.
Mesmo com ameaças tão recorrentes do presidente Jair Bolsonaro e de seus apoiadores aos jornalistas, nós não nos ausentaremos do nosso dever profissional e cívico da busca pelos fatos. Até porque todo esse ódio propagado contra nós, embora seja lamentável, não é capaz de interromper a nossa mobilização em prol da democracia. A maior parada do orgulho LGBTQIA+ do mundo aconteceu em São Paulo após 2 anos de hiato. Depois de 2 anos de interrupção devido à pandemia, a parada do orgulho LGBTQIA+, voltou a lotar o trecho Consolação Paulista em São Paulo. Segundo o Datafolha, 1,5 milhão de pessoas compareceram ao evento. Já, segundo a Associação da Parada do Orgulho LGBTQIA+ de São Paulo, o público estimado ficou em 4 milhões de pessoas este ano. O evento contou com shows de cantoras como Luísa Sonza, Poca e Ludmilla, que recebeu no palco sua esposa, a dançarina e ex-BBB, Bruna Gonçalves. Pablo Vittar também foi destaque e lotou a avenida, fazendo com que fãs subissem em pontos de ônibus para apreciar a cantora. No show da cantora Pepita, a ícone travesti surpreendeu ao repreender 2 homens que furtavam celulares na multidão. Amor, aqui é terra de travesti, seu vacilão! O TJ PUC-SP termina por aqui. Boa tarde e obrigado por nos acompanhar. Até a próxima!